eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Nessa segunda temporada, o nosso tema é Tirando do Papel. Traremos histórias, relatos e pessoas inspiradoras para contar um pouquinho sobre a trajetória delas e, quem sabe, incentivar você a colocar o seu sonho ou projeto em prática. E aí, bora escutar ela? Olá, escutelers, bem-vindas de volta. Gente, hoje a entrevistada tá assim, ó, na minha lista de convidadas desde o comecinho do podcast e agora ela chegou no momento perfeito. Como nada é por acaso nessa vida, né? Hoje a gente vai conversar com a Yasmin Barroso, a dona do perfil Flor de Mim, que traz produtos, cursos, workshops, todos voltados para planejamento e produtividade. Maravilhosa! Bem-vinda, Yasmin! Oiê, muito obrigada pelo convite. Tô muito animada. Fico muito feliz de ter sido convidada para colaborar com o seu projeto e tô ansiosa para contar tudo que eu tenho para falar para todo mundo aí. Eba! Então não guarde nada pra você, porque assim, eu tenho muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu amo o seu trabalho. Fico super curiosa pra, tipo, gente, como que ela faz pra ser tão organizada e tal? Mas assim, eu fico muito feliz de ter dado certo agora, porque nessa segunda temporada, como eu já comentei com você, tem tudo a ver com o seu trabalho, com o que você traz, com todo o seu perfil. Porque essa temporada do Tirando do Papel, realmente, eu trouxe como objetivo ter trocas e conversar com pessoas que possam inspirar as outras a tirar os projetos do campo da imaginação e trazer para ação. E nada como um bom planejamento, não é mesmo? Mas assim, vamos começar com você contando, afinal, quem é Yasmin e como a Flor de Mim nasceu. Tá, vamos lá. Então, o que vocês precisam saber primeiro, assim, é que eu não sou a rainha da organização. Eu não sou a pessoa mais organizada, mais planejada e com tudo perfeito nessa vida, porque eu nem acredito nisso. E se hoje eu não sou, antes eu não era mesmo. Então, assim, eu costumo falar que eu era a pessoa na faculdade que absolutamente ninguém queria fazer grupo comigo, porque eu deixava tudo pra última hora. Teve uma vez que foi muito engraçado, que eu tava numa live contando exatamente esse caso, e aí tinha uma menina que fez faculdade comigo, ela falou, nossa, eu lembro de um dia que eu cheguei no corredor da sala, assim, falei, e aí, estudou pra prova? E você me respondeu assim, que prova? Essa era a pessoa que eu era, entendeu? Eu realmente não tinha noção do que estava acontecendo, não tinha o mínimo de organização não acontecia pra mim. E aí, a Flor de Mim surgiu nessa época que eu tava na faculdade. Eu comecei a empreender. No início, ela tinha um quê mais artístico, ilustração, coisas artesanais. Mas aí, entre gerenciar esse negócio que tava surgindo e a faculdade, que sozinha já era difícil, pra uma pessoa tão desorganizada assim, eu falei, não, pera, eu preciso achar um outro jeito de fazer isso. Não é possível que o único jeito que funciona no mundo é comprar uma agenda e usar ela todos os dias da semana. Porque, afinal de contas, é a menor parte das pessoas que eu conheço que consegue usar uma agenda durante um ano inteiro perfeitamente. Enfim, e aí fui começar a estudar sobre isso. Estudei sobre gestão de projetos, eu fazia biologia nessa época. Então, já aproveitei a neuro ali por perto para entender um pouco mais sobre vários processos que acontecem no nosso cérebro, né, pra gente conseguir se organizar, se planejar, enfim, tudo isso, e conseguir chegar na metodologia que hoje é a metodologia da Flor de Mim. Claro que de 6 anos pra cá, ela já foi muito melhorada, né, ela é melhorada todos os dias, mas consegui chegar na primeira versão de uma ferramenta, de um modelo de planejamento que funcionasse pra mim, sendo desorganizada, não tendo pique, ânimo, disciplina para manter uma agenda, nem nada disso, e que realmente me ajudasse a viver as coisas que eu queria viver. Então, um ponto que eu acho que separa a Flor de Mim da maior parte de produtividade e planejamento que a gente vê no mundo é que na Flor de Mim a gente está falando sobre um planejamento que seja real e que seja focado na ação. É sempre para te ajudar a construir as coisas que você quer construir. Então, não é um planejamento só por planejar. Olha, é incrível. Eu nem sabia, assim, fazer a diferença na minha cabeça do que era realmente se planejar e se organizar. Você disse que são coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes. Quando a gente fala sobre organização, você pensa, a gente pode organizar uma gaveta. Sim. Tinham coisas dentro daquela gaveta e agora você vai dar o lugar certo para cada uma delas. Então, quando a gente fala sobre organização da sua rotina, por exemplo, a gente está falando muito mais sobre colocar as coisas nos lugares certos, que é a função de uma agenda, mais ou menos.
Quando você pega uma agenda, você tá meio que lidando com um dia de cada vez. Ela não vê o futuro, você tá tentando resolver aquele dia. Então, quando você resolve aquele dia e fala, eu vou tomar banho tal horas, eu vou no médico em tal horário, eu vou fazer compra tal horário, entregar esse relatório em tal horário. O que você fez foi organizar as demandas que você tem nesse dia. Quando a gente fala sobre planejamento, a gente está falando de um processo a longo prazo, a gente está olhando para o futuro. E aí é que entra o pulo do gato. A primeira coisa que é muito diferente, e é parte da metodologia da Flor de Mim, é trocar a palavra organização por planejamento. Porque eu sou muito longe de ser organizada. Eu, inclusive, não sou organizada ainda, mas agora eu sou planejada. Então, mesmo quando as coisas parecem desorganizadas, eu sei o que fazer. Porque eu consigo ter uma visão de futuro, eu consigo olhar para frente e falar, quais são os passos para eu alcançar aquilo? O que eu preciso fazer hoje para alcançar o que eu quero daqui a um ano? Então, isso é planejamento, não necessariamente organização. Menina, acabei de descobrir que eu preciso do seu curso para ontem. Tá, porque eu achava que eu era super planejada e descobri que eu não sou nada planejada. Eu só sou organizada porque eu sou a louca do planner. Eu sou a maluca do planner. Mas, tipo assim, faz todo sentido, né? Porque organizar pode ser uma coisa a mais pro presente, assim, agora, nesse instante, eu vou organizar o meu quarto. Então, eu vou arrumar minha cama e tal. Amanhã ela vai estar desarrumada de novo, eu vou organizar. E o planejamento é essa visão a longo prazo, então, né? Se a gente fosse pensar no seu quarto, por exemplo, planejar o seu quarto seria criar um plano, realmente, para que ele não se bagunce tanto. Entendi. Então, é falar, nossa, eu vou deixar fora, ao ar livre, ao vivo, só as coisas que eu realmente preciso. Eu tenho um plano de como arrumar ele de manhã que faça com que isso seja mais rápido. Então, isso é planejar. A sensação que dá, assim, organização ajuda? Claro que ajuda, não... De jeito nenhum tô aqui pra falar que não ajuda. A organização é muito importante pra ajudar a gente com a ansiedade ali do dia a dia, de estar muito perdido nas coisas, faz muita diferença. Mas o planejamento é que vai te trazer benefícios a longo prazo, porque ele tira essa ansiedade também, não só a ansiedade do meu Deus, o que eu vou fazer agora, mas tira a ansiedade do meu Deus, eu falei que eu queria viajar pra Tailândia e eu não faço nada pra isso, sabe? Ele consegue trazer você pro presente falando, ok, tudo que tá no futuro, eu já dei uma olhada, eu já coloquei as coisas no lugar. Eu sei que hoje o que eu posso fazer, o meu melhor, é concluir as tarefas que eu trouxe pra hoje. Então você tem essa calma, essa paz que só o planejamento traz. Ai, menina, eu já quero aprender mais sobre isso, que eu tô precisando. Mas assim, já puxando o gancho aqui do tema do podcast, né, que é tirar do papel, eu imagino que assim, o planejamento seja uma coisa muito... específica para cada pessoa, para cada caso, né? Então, não sei se existe uma metodologia meio geralzona, mas, na sua opinião, assim, quais seriam os primeiros passos para uma pessoa começar a tirar os sonhos do papel? Seja eles profissionais, ou seja esse, por uma viagem, que você tem um sonho muito grande. Tirar algo que estava só no plano do papel. O que você faria? Então, o primeiro passo é colocar no papel. Isso. Porque, honestamente, assim, a maior parte de quando a gente fala, eu preciso tirar uma coisa do papel, essa coisa nem no papel tá. Ela tá ali no mundo das ideias, tá ali na vontade que a gente tem de fazer aquilo, e não dá pra organizar nem planejar pensamento. Se a coisa tá só na sua cabeça, é muito difícil ver qual é a prática, quais são as ações em sequência que vão te levar a concluir aquilo lá. Então, a primeira coisa é colocar no papel mesmo. E aí que entra o planejamento. O planejamento, ele é voltado para facilitar a ação, para te ajudar na hora de tirar tudo do papel, mas ele é essencialmente colocar no papel. Ele é entender como a gente coloca isso no papel para que seja possível tirar do papel. E aí você falou sobre como é que eu posso dizer? Várias possibilidades, né? Várias metas diferentes, projetos diferentes. E esse é um dos pontos principais da Flor de Mim. Porque a metodologia da Flor de Mim, ela não foi criada para resolver problema X ou para resolver problema Y. Exatamente por entender que são infinitas possibilidades de rotina, são infinitas possibilidades de meta, que quando eu fui criar a metodologia, eu pensei em criar uma coisa que funcionasse para tudo. Então, o Guia Flor de Mim, todas as ferramentas que estão lá dentro, elas vão funcionar se você tiver um TCC, uma viagem, uma empresa nova, enfim, um podcast, qualquer coisa que você quiser criar, você consegue tirar a partir das mesmas ferramentas. É muito mais sobre adaptar as ferramentas. Olha, que máximo! Tô amando. E assim, você tinha falado, né, que a organização ajuda
a lidar com a ansiedade do dia a dia, eu sinto muito isso. Se eu não coloco no papel, assim, no meu dia a dia o que eu tenho pra fazer, eu fico até meio perdida, sabe? Falando pra onde eu começo, o que eu tenho que fazer hoje, e aí as coisas começam a se embolar. Mas o que você faz, assim, pra você se planejar, ter uma visão de futuro, mas não se perder nas suas expectativas? Porque às vezes a gente coloca um plano na cabeça e aí se fecha para aquilo e acredita que só vai dar certo quando você chegar em tal lugar. E às vezes a vida, por mais que a gente planeje as coisas, a vida, ela continua acontecendo, ela é flexível, ela tem imprevistos. Como que você dá essas dicas de ser flexível e se moldar, assim, com o que está acontecendo hoje, sem criar muitas expectativas, assim? Então, o ponto cerne da Flor de Mim é falar que nosso 100% não é sempre igual. Então, isso quer dizer muitas coisas. Quer dizer que não é porque hoje você conseguiu só levantar da cama, tomar um banho, fazer seu café da manhã, e amanhã você conseguiu fazer 1 milhão de coisas que hoje você tava 50% e amanhã você tá no seu 100% de verdade. Todos são o seu 100%. Você tá o tempo todo vivendo esse 100%, sabe? Você tá dando o seu máximo. Isso é uma coisa que eu costumo dizer para as Flor de Minas e que eu acho que todo mundo precisa ouvir pelo menos uma vez na vida. Eu não conheço muitas pessoas que não estão dando o seu máximo. Tá todo mundo dando o seu melhor pra fazer as coisas acontecerem. Então, se por um acaso tá difícil naquele dia, se por um acaso as coisas não estão fluindo, tá tudo bem. Você deu o seu melhor, você fez tudo o que você podia fazer. E às vezes quer dizer realmente que o plano vai andar um pouquinho mais devagar. Às vezes quer dizer que a gente precisa alinhar as expectativas do que a gente quer fazer. Você já teve assim... desculpa, continua. E aí, o que eu queria falar também, assim, outro ponto importante da gente pensar nisso é o autoconhecimento. O planejamento, ele precisa ser muito pautado em cima do autoconhecimento. Por quê? Vou te dar um exemplo. Numa coisa muito simples. Vamos supor que você fez um planejamento todo rígidozinho, todo assim, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer isso. Inclusive, não recomendo planejamento com horas, esse é o primeiro ponto. Mas, enfim. Eu tô tudo errado, gente. Eu estou fazendo tudo errado na minha vida. Aí, você tá precisando entrar pra dentro do guia. Eu tô precisando demais. Eu falo, gente, esse podcast, ele nada mais é do que uma grande desculpa minha pra falar com pessoas incríveis e arrumar minha vida. Que ninguém percebeu ainda essa sacada. Mas eu achei uma desculpa maravilhosa. Eu achei perfeita. Inclusive, vamos. Então, vamos lá. Você criou um planejamento 100% assim... feitinho, vou acordar 8h20 da manhã, 8h30, eu já vou estar na cozinha fazendo meu almoço, assim, minuto após minuto, beleza. Já começou errado, mas vou fingir que não. Aí você vai abrir, você colocou lá que você vai responder seu e-mail em 30 minutos. Aí você abre sua caixa de e-mail, que todo mundo coloca que vai responder e-mail em 30 minutos, né? Aí você abre sua caixa de e-mail e leva 30 minutos nos primeiros 3 e-mails, nos primeiros 5 e-mails. E aí tem mais, tipo, 15. Uhum. Ou seja, você ia levar cerca de 3 horas para responder esses mesmos e-mails. E, no geral, você nem tem coragem de marcar que você fez no seu planner porque fez 30 minutos. Não, porque você colocou lá no seu planner que você ia zerar a sua caixa de e-mail. E nem tem coragem de... E assim, se você escolhe zerar a caixa de e-mail, você provavelmente vai deixar todas as tarefas que eram para aqueles horários pra trás. Ou seja, terminou seu dia frustrada. Você concorda comigo que de qualquer forma você terminou frustrada? Você traçou um plano. Esse plano, não é que você traçou que você não dá conta. É que você traçou um plano impossível. Não tem como isso ser feito. E aí, como é que a gente descobre como que traça planos possíveis? Com autoconhecimento. Parando e falando, não, eu levo 3 horas pra zerar minha caixa de e-mail se tiver 20 e-mails lá. Então quando você for planejar a sua semana, ao invés de você colocar meia hora e falar, não, super dou conta de fazer em meia hora, você vai colocar que você leva 3 horas. Não tem problema levar muito tempo. Não é uma corrida, gente. Não é mesmo, eu juro, não é uma corrida. Não tem necessidade de fazer em menos tempo, fazer mais rápido, Não, você só precisa ser honesto. Se você consegue planejar uma coisa que você vai levar, inclusive você pode levar o dobro de tempo que a maior parte do Brasil leva, mas se você planejar que você vai realmente levar aquele tempo, você vai conseguir fazer aquilo e todas as outras coisas do seu dia e terminar o dia feliz, alegre, contente, orgulhosa de você. E essa é uma coisa muito importante. É a coisa mais importante e é o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar com planejamento, que é tentar recuperar em mim e nas pessoas todas do mundo a sensação de se sentir capaz.
Porque eu sinto que se sentir capaz, falar, não, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. É transformador, sabe? Muda a nossa autoestima, muda o tom do nosso dia, muda como é que a gente conversa com o porteiro, muda... E eu acredito no fundo do meu coração que é por aí que eu vou mudar o mundo, é por aí que eu quero mudar o mundo, é o que eu acredito que vai mudar tudo. Que é as pessoas se sentirem mais capazes, mais donas dos processos que elas estão fazendo, entender o que é que está acontecendo. Então, o planejamento, ele entra nesse lugar quando ele te fala... Não, essa meta que você traçou, não é que você não conseguiu fazer ela, é que ela era impossível o tempo todo. Desde o princípio ela era impossível. E se a gente começa a traçar metas, um planejamento semanal, enfim, tudo isso mais focado no que é possível, no que cabe na sua rotina, você vai terminar seu dia se sentindo mais capaz e isso vai impactar na sua vida toda. Nossa, total. Enquanto você falava no começo, eu ria. Um riso de desespero, aquela coisa de tipo, meu Deus, eu tô olhando pra minha agenda, ela tá inteira em horas. Tipo, das 7 às 11 eu vou fazer 6 coisas. E aí, tipo, nessas 6 eu consegui fazer 2. Eu falo, que droga, não consigo me organizar, não faço as coisas direito e tal. E isso fez todo sentido. Muito obrigada por ter falado isso, me ajudou muito. E outra é que é muito bonito você falar de produtividade de um lugar de também calma, sabe? Porque eu acho que a gente tá... Acho não, tenho certeza, né? Que a gente tá nesse bololô do imediatismo, que cada vez mais a gente tem que fazer mais, produzir mais, estar sempre fazendo tudo, matando a lista da semana inteira no primeiro dia pra você falar, yes, sou muito boa, que mais, sabe? Pode mandar que, tipo, eu consigo tudo. E às vezes a gente fica nessa, né, de perceber que o que a gente tá traçando é impossível e se colocando no fundo do poço, né, de achar que nunca é bom o bastante. E não se incentivar, né? Eu acho que, tipo, o autoconhecimento traz essa organização, talvez, de você saber para o que você pode, o que você não pode, dias que você tinha planejado uma coisa e falar, putz, hoje esquece, tipo, não vai dar. Mais ou menos assim. É, uma clareza, né? Essa clareza que vem do autoconhecimento é a parte onde você vai pegar a metodologia da Flor de Mim, que são passos simples. Essa é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Se você for prestar atenção no que eu ensino, os passos são muito simples, as coisas são muito fáceis. Porque se for complexo, se tiver passos muito elaborados, não vai funcionar para todo mundo. Mas se é simples e funciona, isso quer dizer que você pode pegar a sua clareza e seu autoconhecimento e usar ele para modular a teoria, usar ele para modular o método para ele funcionar para você, entende? A ideia toda é que você seja o centro dessa experiência, você seja o centro do seu planejamento, das suas metas, enfim, de tudo isso. Porque o ponto que eu bato muito sobre produtividade é que a gente precisa ressignificar a produtividade. Lá no início da pandemia, eu vi muitas pessoas, assim, falando, nossa, a gente precisa abrir mão de ser produtivo, porque ser produtivo não pode ser tudo, a gente tá no meio de uma pandemia, isso nunca aconteceu, e enfim. E eu ficava muito batendo na tecla de que não, a gente não precisa abrir mão de ser produtivo, porque ser produtivo faz a gente se sentir feliz. Ser produtivo é o que faz a gente chegar no final do dia falando, nossa, hoje foi um dia bom. Se você abrir mão completamente desse sentimento, talvez isso te leve para um lugar que não é muito saudável também. Então, o que a gente precisa fazer é entender o que é essa produtividade. O termo produtividade ele surgiu lá da Revolução Industrial, onde ele queria dizer fazer mais com menos. Então, é basicamente pegar uma pessoa e falar, você faz um item desse em 1 hora, eu preciso que você faça 50. E é isso, entendeu? É fazer mais com a mesma quantidade de recurso. Só que se a gente for pensar, o que é fazer mais pra gente hoje? Especialmente para a minha geração, para a nossa geração. No geral, a gente não quer morrer de trabalhar, aposentar e aí se divertir 45 minutos. Não é isso. A gente quer já ir aproveitando nossa vida, já ir sendo feliz, já fazendo as coisas, já indo viajar, já indo conhecer o mundo inteiro e trabalhar e conseguir ter um trabalho de qualidade. Então, não faz sentido para uma geração que está questionando os padrões de absolutamente tudo, não questionar o padrão de produtividade. Não olhar para isso e falar, não, pera, eu não quero fazer mais com menos. Eu quero fazer melhor. Uhum. Então, se é fazer melhor, então parar antes da sua energia acabar completamente. Porque que descanso você tem se você trabalhou até um ponto onde você não consegue nem pensar mais? Exato. Você não tem descanso, você vai dormir é necessidade básica, não é descansar só. Então, essa produtividade, do jeito da Flor de Mim, do jeito que eu estruturei, criei em volta disso tudo, ela é focada em fazer você se sentir bem hoje já. Sim.
E aí, confiar que se sentindo bem, amanhã vai ser melhor. E o outro dia vai ser melhor, e enfim, por aí vai. Cara, é muito legal isso, porque eu sinto que essa questão das gerações e tal, do momento que a gente tá vivendo, eu sinto, tá? Pode ser que eu esteja viajando, mas eu sinto um 880. Ou é a galera do trabalho enquanto eles dormem, ou é a galera do tipo, sabe, vai vivendo, quando der vontade faz. E a gente tem que ter um pouco de realidade, né? Tipo, sei lá, aqui a gente tá falando de duas pessoas que são empreendedoras, por exemplo, eu e você. Não sei como é a sua rotina, mas eu tenho uma rotina maleável por eu ser, vamos dizer assim, a chefe de mim mesma. Então eu consigo organizar a minha rotina, eu consigo tal. Mas, por exemplo, uma pessoa que esteja aqui escutando, que tem um trabalho fixo, que tenha um chefe, que tem obrigações diárias, que tenha que apresentar para o trabalho, às vezes escuta isso e fala, tá, pô, beleza, mas eu não tenho essa malha, sabe, essa flexibilidade toda. Então, a gente saber achar o meio termo entre ter saúde mental, ter, tipo, né, uma vida própria, a parte do trabalho, mas também cumprir as suas obrigações, ter as suas responsabilidades, correr atrás, né, das coisas realmente, e eu acho que o planejamento realmente é uma ferramenta essencial para você conseguir fazer tudo isso, né? Com certeza. E sobre esse ponto, eu tenho uma coisa pra mim que é, gente, se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, por exemplo, eu tô falando aqui, respeita seu ritmo, vamos lá, seu 100% não é sempre igual. Tá, mas eu tenho que estar trabalhando de tal hora, não tenho... Então, você tem. Não é aí que você vai mexer, entendeu? Você vai mexer nisso, é na hora que você chegar cansado do seu trabalho em casa, tiver uma pia de louça pra lavar, e você fala, meu Deus, eu não tenho a menor força pra lavar essa louça. Ela vai esperar até amanhã. Porque hoje eu sei que meu 100% não envolve lavar essa louça, não. Então, vou lidar com essa bagunça hoje pra ver isso amanhã. Então, entender que, claro, nem tudo funciona pra todo mundo, mas que a gente precisa entender quais são as partes também que não funcionam, que é isso, se não tem jeito, não tem jeito, e quais são as partes que a gente tem um pouquinho de flexibilidade, quais são as partes que a gente tem uma coisinha ali a mais que dá pra gente mexer, que dá pra gente ir um pouco mais, faz sentido pra gente, pra que no futuro, isso acumulado através de vários anos, você consiga ter um resultado de realmente viver uma vida inteira que faça sentido pra você. Exato. Então não é uma coisa que vai acontecer de uma hora pra outra, realmente. Eu vejo muita gente que tem esse sonho de empreender ou de ter um projeto e se jogar, sabe, numa coisa que ame muito, mas nesse exato momento tá trabalhando com algo porque precisa pagar as contas, porque, né, não pode simplesmente largar tudo e tal. E eu incentivo muito essas pessoas a buscarem um planejamento, buscarem até, sei lá, uma pessoa que possa orientar, porque às vezes a gente também cai no comodismo de achar que nunca é a hora certa, sabe? Agora também não, agora não, mais pra frente, daqui um ano, tal, não tenho tempo. E quando a gente se planeja, né, bonitinho e cria uma organização diária, acredito eu, a gente consegue tirar umas gordurinhas de tempo que a gente gasta à toa, sabe? Eu mesma percebi que com o Instagram eu tava gastando um tempo de vida, me iludindo que eu tava fazendo pesquisa, vou ficar me inspirando. Tava nada, entendeu? Eu perdi 1 hora, 2 horas buscando coisas que no fim eu nem lembrava do que eu tinha visto, sabe? E chegava no fim do dia e falava, putz, não tive tempo. Então é a gente entender as gordurinhas, assim, né? E nesses tempos fazer pelo menos uma pequena ação em prol desse seu sonho, ou uma pasta do Pinterest, que seja, uma conversa com alguém pra ver como é que foi o caminho dela. O que você acha sobre isso, assim? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Vamos lá. Porque, assim, o que eu sinto que... eu concordo com você, mas acho que a gente precisa tomar cuidado. Porque, assim, essa alteração que você falou, que você fez... eu percebi que eu tava no Instagram, passando 1 hora no Instagram, numa rede social que não tava funcionando do jeito que eu tava dizendo pra mim mesma que ela tava funcionando e que não tava me acrescentando. Eu podia usar esse tempo pra outra coisa. Massa, isso é legal. Mas aí, quando a gente pensa em pegar todos os tempos pra investir no trabalho, pra investir numa coisa que seja um crescimento ali, desenvolvimento pessoal, não sei o que, a gente pode muito fácil cair no trabalho enquanto eles dormem. Olha, sabe? Verdade. Você tem 1 minuto, por que você não tá produzindo nesse minuto? E não é por aí. Porque eu posso falar que esse caminho é o caminho que vai te deixar cagada da cabeça, vai te deixar com burnout, enfim, com 1 milhão de
situações que isso não é sustentável. É esse que é o ponto, sabe? Se a gente tá falando de uma produtividade a longo prazo, se a gente tá falando em planejar coisas que vão durar muito mais do que uma semana, muito mais do que um dia, a gente precisa também pensar sobre qual que é o limite do que é saudável para mim a longo prazo. Então, claro, se você pegar 1 hora de Instagram, todo mundo, essa eu acho que é uma reflexão que todo mundo pode fazer, porque, no geral, a grande maioria das pessoas, inclusive eu mesma me coloco nessa, a gente passa mais tempo na rede social do que a gente precisa passar, com certeza absoluta. Assim, honestamente, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha um uso realmente ok disso, sabe? No geral, a gente passa muito mais tempo do que a gente precisa mesmo. Mas aí é pensar assim, às vezes essa 1 hora que você liberou do seu Instagram, você vai usar meia hora pra resolver uma coisa que você pode fazer, agir um pouco ali, e essa outra meia hora você vai descansar, sabe? Você vai mexer com um biscuit, você vai mexer com, sei lá, uma coisa manual, você vai andar pelo seu bairro, porque essas coisas, o ponto é, o que eu tô querendo dizer? Que esse ócio não é pra ser um ócio criativo, mas ele é. No final das contas, você precisa cuidar de você. Porque não vai ter ninguém, absolutamente ninguém, não importa se você vai estar lá com seu chefe extremamente rígido, que te quer de tal hora, trabalhando infinito, ou se você vai estar com pessoas que você gosta muito no geral, ninguém vai cuidar de você do jeito que você precisa ser cuidada, entendeu? Essa é uma responsabilidade que você tem. Você é a única pessoa no mundo que tem a responsabilidade de se fazer feliz. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender quando a gente tá cansada. Por quê? Porque a gente entra num outro ponto. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é porque eu procrastino muito. Procrastinação frequentemente é cansaço. Procrastinação frequentemente são problemas que você vai resolver se você parar e descansar e olhar para aquilo e, sabe? Então, às vezes a gente tenta colocar trabalho em todos os minutos levemente livres que a gente tem e isso cria... É mais uma sensação de abafamento, sabe? É tipo, não vou olhar pro problema, vou enfiar trabalho aqui quando eu puder, e aí, eventualmente, isso vai fazer sentido. Na prática, a gente pode até construir uma coisa nisso que faça sentido. Mas vai chegar ali na frente, você vai ter um burnout, vai ser ruim. E aí, todo o tempo que você ganhou nessa construção, você vai perder ali. Então, é por isso que eu acho que não é a solução mais sustentável fazer isso. Mas aí, qual que é, então, a solução? A solução é criar um planejamento, realmente, que você começou falando sobre isso, e que faça todo sentido. Eu tenho um trabalho fixo e eu tenho um outro projeto que eu quero que aconteça. Eu quero ir aos poucos, então, diminuindo a energia que eu coloco no meu trabalho fixo e colocando mais energia nesse meu projeto pessoal. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou criar um planejamento honesto com quais são as horas que eu tenho na semana, quanto tempo eu tenho na semana, quais tarefas cabem no tempo que eu tenho na semana para construir isso. Eu vou contar todo o meu tempo? Não. Conta metade do seu tempo livre, sabe? Falar, se eu tenho 10 horas dentro da minha casa, então coloca que você vai fazer 5 dessas horas para esse seu projeto e esse vai ser um planejamento mais alcançável do que se você colocar 10 horas, porque você precisa descansar, você precisa ligar para sua avó, você precisa, sabe, fazer carinho no seu cachorro, você precisa fazer as coisas com calma, você precisa conseguir fazer uma tarefa pensando, ok, eu posso fazer isso com calma e não com aquela sensação eterna de eu tô apagando incêndio, quando eu terminar essa eu tenho mais 5 e, sabe? E de novo, eu não consigo aplicar isso na vida toda. Então aplica nas 2 horas que você tá dentro da sua casa. Esse já é um jeito pra você cuidar mais de você e facilitar o seu processo. Gente, vocês estão vendo por que eu chamo gente pro podcast? Porque não dá só pra eu falar, entendeu? As pessoas têm que me ajudar, têm que lapidar. A gente vai ficar aprendendo, assim, loucamente. Acho que esse é um dos episódios que eu mais aprendi. Yas, muito obrigada, de verdade. Obrigada, inclusive, por questionar o que eu falei, porque eu acho que, tipo, com gentileza e tal, a gente vai super aprendendo. Eu falei, caraca, tem toda a razão do mundo. E às vezes eu fico pensando que eu mesma preciso me dar esses descansos. Mas tem dias que eu dou, tem dias que eu não dou. Então, por exemplo, antes de conversar com você, eu falei, gente, acho que eu preciso descansar um pouco. Aí eu dormi, tipo, 20 minutos, sabe? Depois eu tirei um tempinho à tarde, porque eu realmente quero ver minha avó. Eu me dou esses tempos, mas é bom parar e pensar, sabe? É bom a gente parar e ouvir. Por isso que eu sempre incentivo também as pessoas a conversarem com amigas. Óbvio que procurar também profissionais, mas assim, é muito bom essa troca.
E eu queria te agradecer demais por essa troca. Foi, assim, riquíssima. Eu tenho certeza que quem tá escutando aqui também tá super inspirado por toda a sua fala e tá desesperado pra ir atrás do seu curso. E só pra gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você, tá? Algumas perguntinhas que vieram na cabeça, você responde. Fechou? Tá bom, vamos lá. Um objeto no seu dia a dia que você não consegue viver sem. Fácil, meu planner. Eu sabia que você ia falar isso, tava esperando esse momento. Só pra falar, eu também, meninas, eu também não sei viver. Tá bom, temos algo em comum. O que você faz quando a sua vida tá uma bagunça? Despejo. É uma das ferramentas da Flor de Mim e ela serve exclusivamente pra você pegar tudo que tá na sua cabeça e colocar no seu papel pra aí a gente pensar o que vai fazer. Legal. Se você não tivesse seu próprio negócio, provavelmente você trabalharia com... Eu teria outro negócio. Honestamente, eu sou incapaz de fazer qualquer outra coisa além de ser dona do meu próprio negócio. Uma empreendedora nata, então. Eu acho que eu também tô por aí. Mas, se serve de consolo, fiz biologia. Poderia, quem sabe, né, ter virado bióloga. Trabalharia... Bom, se eu trabalhasse com comida, eu também ia ser dona do meu próprio negócio. Então, enfim. Maravilhosa. Um livro inspirador. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Harvard. Isso. Olha. Esse livro é muito legal pra gente entender como a gente precisa priorizar ser feliz e como que evolutivamente isso faz sentido. Olha, eu vou até anotar pra mim. Eu também, gente, eu sou esperta. Eu faço essas perguntas para as pessoas que me inspiram pra roubar as inspirações delas. Feita, tá? Atentíssima. Não é? E por fim, complete a frase. Um planejamento bem feito deixa a vida... Mais leve. Mais leve. Arrasou, Yas. Bom, vamos tirar um momentinho aqui pra você fazer seu jabá. Manda o povo te seguir pra também arrumar a cabeça, que nem eu, que tô precisando. Gente, vamos lá. Papo real do fundo do coração. Alguém já te ensinou a planejar? Alguém já sentou com você e falou, deixa eu te mostrar como é que você cria uma meta, porque ser mais saudável não é uma meta, ir pra academia todo dia não é uma meta, comer melhor não é uma meta. Então, se ninguém te ensinou por que essas coisas não são uma meta, por que a gente não consegue alcançar isso nunca, por que ano após ano a gente não consegue alcançar essas metas, eu posso te ensinar. Eu criei um formato que realmente funciona, já funcionou inclusive para milhares Flor de Minas. Eu tô lá na dedicatória de um monte de TCC, de um monte de mestrado, enfim. Então, tem uma possibilidade de aprender realmente como faz isso. E essa é uma ferramenta que você não vai usar esse ano e aí, massa. É um kit de ferramentas que você está construindo para você carregar para o resto da sua vida e para qualquer coisa. Então, vai de planejar um churrasco com seus amigos até planejar a maior coisa da sua vida inteira, planejar seus próximos 5 anos. Todas essas coisas são construídas com as mesmas ferramentas, que são ferramentas simples, mas que você precisa saber quais são essas ferramentas. Não tem como você partir um queijo com um secador de cabelo. Mas isso não quer dizer que o secador de cabelo não seja uma ferramenta útil. Ele é útil, mas a gente tem que saber para que ele serve, onde é que ele funciona. E aí a gente precisa descobrir que existe uma faca. Como é que essa faca funciona também? E é mais ou menos por aí que a gente vai. A ideia é entregar para vocês todas essas ferramentas para você conseguir olhar para sua vida e falar, tá, o que aperta o parafuso certo aqui, o que martela cada coisa no lugar, para você conseguir construir não só o seu planejamento do futuro, mas sua rotina hoje muito mais leve, muito mais gostosa. Delícia, gente. Então é isso. Sigam lá a Yas, que tá como @Flor de Mim, tudo junto, né? Isso mesmo. @Flor de Mim, tudo junto, flordemim.com. Também precisa ter mais um monte de informação lá, tem um centro com vários links. E a nossa loja. Arrasou. Muito obrigada, Yas, e bora tirar esses sonhos do papel. É isso, muito obrigada pelo convite. Pode me convidar mais vezes, vou adorar. Tem 1 milhão de coisas pra contar pra todo mundo aí. E eu espero que tenha feito sentido pra quem tá ouvindo e pra você também, que vocês tenham conseguido tirar um pedacinho de coisa pra já aplicar hoje, já começar a ver resultado. Porque é isso, são mudanças pequenininhas, mas a gente acumula ela ao longo de todos os dias, ao longo de vários meses, e a gente tem resultados incríveis. Arrasou. Um beijo, galera!